Salve, salve, salve! Bem-vindos a este canal. Aqui, professor Gabriel Pacheco Muchacho para os íntimos. Neste vídeo, pensando com vocês, inteligência artificial. Aparentemente, esse é um assunto que está na moda, mas, meus amigos, ele é bem antigo, porque desde meados do século XX, portanto, século passado, quiçá até antes, a gente vem falando de inteligência artificial. Inúmeros autores se debruçaram sobre isso, mas esses a gente costumava dizer que eram escritores de ficção científica. Um desses escritores é o Isaac Asimov, que você certamente conhece, talvez não de nome, mas de produção, porque a maioria dos livros dele viraram filmes. E um dos mais conhecidos é o Eu, Robô, cujo filme é interpretado pelo Will Smith. Se você for dar uma analisada logo no início do filme e do livro também, aqueles que tiverem curiosidade de ler, eu super indico, logo no início você vai encontrar as leis da robótica. Resumindo muito, essas leis da robótica dizem: um robô jamais pode machucar um ser humano. Um robô em uma situação em que ele não possa evitar a morte de um ser humano, ele deve fazer de tudo para que os impactos dessa morte sejam minimizados. Dito isto, se você for ler um autor bem recente e com um público gigantesco, que é o historiador israelense Yuval Noah Harari, no seu último livro, 21 lições para o século XXI, ele vai trazer o seguinte exemplo sobre os carros autônomos. Antes dos carros, ele vai discorrer sobre uma série de profissões genuinamente humanas que serão substituídas pela inteligência artificial. A saber, os médicos, visto que o médico trabalha basicamente examinando dados, examinando pesquisa, a partir do que ele leu, ele compara com os sintomas da doença de determinado paciente e dá o seu diagnóstico. E a inteligência artificial consegue fazer isso melhor do que qualquer ser humano, de forma que os médicos podem ser uma profissão em extinção, principalmente porque parte significativa dos médicos estão lá simplesmente para ganhar o seu dinheiro, nem sequer olham na cara dos pacientes. E aí eles já estão robotizados, estão automatizados. E nesse sentido, uma máquina mais eficiente que um ser humano poderia substituir tranquilo. Mas ao mesmo tempo, o Harari diz que jamais poderá ser substituído por uma máquina o trabalho de cuidado. As cuidadoras, as enfermeiras, por exemplo, ou enfermeiros, eu falo enfermeiras porque as mulheres são cuidadoras por excelência. E aí, abrindo um parêntese aqui, só para citar uma obra brasileira, que é o documentário Quantos Dias, Quantas Noites, que você pode encontrar no YouTube, tem a seguinte reflexão nesse documentário: nós, homens, não podemos imaginar que nós seremos cuidados para sempre. Nós precisamos começar a cuidar também, essa reflexão maravilhosa que esse documentário faz. Mas voltando para o Harari, ele diz exatamente isso. Essa profissão de cuidado jamais será substituída, mas a de médico pode ser. E aí ele vai para a questão dos motoristas. A Tesla, aquela empresa de carros elétricos, está num trabalho experimental sobre motoristas autônomos. E, de fato, a inteligência artificial manobrando um carro pode ser mais eficiente do que qualquer ser humano. Porque
Segundo Harari, a inteligência artificial não vai beber no volante. Uma das maiores causas de morte no trânsito, de acidente no trânsito, é exatamente a embriaguez. Uma inteligência artificial não vai dormir no volante. Você tem uma quantidade significativa de acidentes que acontecem porque os motoristas cochilam e o momento de distração em alta velocidade é o suficiente para que ocorra um acidente. Você não tem, você jamais vai ver essas máquinas sonhando acordado, de forma que a inteligência artificial manobrando esses veículos seria muito melhor que o ser humano. Mas aí entramos no impasse. Mas voltando para a ligação que estávamos fazendo com Isaac Asimov e as leis da robótica, imagine que você compra um veículo e você não vai dirigir, vai ficar muito bem no banco do carona ou no banco de trás do carro, enquanto a inteligência artificial está dirigindo por você. E aí existe a possibilidade de uma colisão iminente com um carro que está vindo na sua direção e a inteligência artificial analisa todos os algoritmos e descobre que este carro que vem na sua direção, nesta colisão iminente, ele vem cheio, vem uma família completa, pai, mãe, crianças, e a inteligência artificial decide sacrificar você para não sacrificar a família inteira. Então, a lei da robótica vigorando aí, do Asimov, se alguém tem que morrer, que seja diminuído ao máximo esses impactos. Vejam só que interessante. Quando perguntado aos consumidores se a inteligência artificial deveria sacrificar o motorista, deveria sacrificar o passageiro solo para salvar a família inteira, todas as pessoas concordaram que sim. Quando perguntaram se essa pessoa seria capaz de comprar esse carro, mesmo sabendo que ele poderia te sacrificar, se precisasse diminuir os impactos com outras mortes que não a sua, todo mundo falou que jamais compraria um carro desse. Então nós estamos diante de um paradoxo. Qual o paradoxo? Todo mundo acha que os impactos da robótica devem ser diminuídos, mas com você jamais. Veja que é o mesmo paradoxo que acontece aqui no Brasil referente ao racismo. A maioria dos brasileiros falam que já sofreram algum tipo de racismo na vida, algum tipo de preconceito na vida. Mas uma minoria ínfima se declara nessas mesmas pesquisas preconceituoso ou racista. Portanto, este é um paradoxo que cabe a nós resolver, porque de fato a inteligência artificial está aí. E a inteligência artificial está aí. E de fato, algumas profissões humanas, ou que eram consideradas genuinamente humanas, em breve não serão mais essencialmente humanas, porque podem ser substituídas pela inteligência artificial, pelas máquinas, e aí cabe a gente dialogar sobre isso. Forte abraço e até!